E aí pessoal, tudo bem? Bom, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. E esse vídeo, ele fecha uma série de vídeos que eu fiz sobre Jefté, né? Iftar, é aquele que abre, né? Aquele que proporciona muitas coisas, e no caso de Jefté, Jefté foi uma porta que se abriu e proporcionou um livramento para Israel. Antes de mais nada, eu gostaria de pedir para você que assiste os meus vídeos, se você gosta dos meus conteúdos, que você compartilhe esses vídeos com seus amigos, com seus familiares, para que, caso algum deles não tenham acesso à leitura ou queiram ouvir uma posição, né, uma opinião diferente da que ele já ouviu, que isso sirva para ele, que isso sirva para você, tá bom? Bom, nesse último vídeo sobre a série Jefté, eu vou fechar com o capítulo 12, que agora é a última etapa de toda aquela história de Jefté, onde Efraim, né, a tribo de Efraim, se opôs a Jefté. Com essa história, com essa narrativa bíblica, eu quero fechar a história de Jefté. Bom, depois que Jefté ele derrotou ali os filhos de Amon, Jefté ele volta agora para Gileade, tá tudo tranquilo. Ali em Juízes 12 conta que os exércitos, né, aquelas pessoas que ajudaram Jefté naquela batalha já haviam todos ido embora, tal. Tava tudo tranquilo, tava tudo na paz. Só que de repente Efraim agora vem contra Jefté, dizendo que iria matar Jefté e iria queimar toda a casa dele, simplesmente pelo fato de que ele não havia chamado a tribo de Efraim para batalhar junto com ele contra os filhos de Amon, porque os filhos de Amon também fizeram ameaças à tribo de Efraim. Só que Jefté não chamou. E curioso é que no capítulo 12 de Juízes, Jefté ele fala: olha, eu chamei vocês, só que vocês não me deram ouvidos. Isso não está narrado nos capítulos anteriores da história de Jefté. Então, Jefté fala: eu não chamei vocês, porque quando eu chamei vocês, vocês não me ajudaram. Então, por isso eu coloquei a minha alma na minha mão. E eu fui batalhar contra os filhos de Amon e Deus me deu vitória. Essa questão de colocar a minha alma nas minhas mãos, Jefté estava querendo dizer ali: olha, eu apostei a minha vida nessa batalha, nessa vitória. Porque, na bem da verdade, aquela tribo estava contando com a vitória de Jefté. Na realidade, não era aquela tribo, né? Era o povo que morava em Gileade. Gileade era, se você tiver acesso, você que está me assistindo, se você tiver acesso aos mapas bíblicos, você vai ver que Gileade era como se fosse uma espécie de corredor no lado leste do Rio Jordão, tá? Na cidade entre as tribos de Manassés. Então era um corredor que subia o Rio Jordão do Mar Morto até ali o mar da Galileia. Então ela subia ali, era um corredorzinho, era onde o povo de Gileade morava, onde as pessoas da família de Jefté moravam. Então Jefté ele fala assim: olha, eu chamei vocês, vocês não me ajudaram, então eu decidi apostar a minha vida nessa vitória. E Deus me ajudou, e Deus me entregou os filhos de Amon nas minhas mãos. E agora vocês estão querendo confusão comigo? E Efraim, ele decide fazer uma guerra contra Gileade, contra Jefté. Então Jefté tem que reunir o seu exército outra vez para poder batalhar contra o povo de Efraim.
Legal. Bom, Efraim é uma das tribos de Israel. Em Israel, nós temos ali 12 tribos, conforme consta em Gênesis 49, né, que é quando Jacó vai abençoar as 12 tribos. Jacó nomeia as 12 tribos de Israel, né, sendo elas Ruben, Simeão, Levi, Judá, Zebulon, Issacar, Dan, Gad, Asser, Naftali, José e Benjamim. São as 12 tribos de Israel. Só que em Gênesis 48, Jacó, ele chama José e ele fala assim, olha, eu quero abençoar seus filhos. E José traz os filhos, Manassés o mais velho, Efraim o mais novo. E Jacó, ele inverte a posição das mãos e ele abençoa Efraim e Manassés. Aquilo soa meio estranho para José, mas Jacó fala, calma, é assim mesmo, os dois vão ser grande nação, calma, mas o mais novo, ele vai ser superior ao mais velho, ou seja, Efraim vai se sobrepor a Manassés, só que eles são os filhos de José, legal? Quando Deus manda Moisés contar as tribos de Israel para saber quantas pessoas haviam ali em Israel, e Moisés faz um censo, né, o primeiro censo em Israel, isso está em Números capítulo 1, dos versos 47 até os 50, que é o que eu quero falar, é quando Deus fala para o próprio Moisés, para Moisés não contar a tribo de Levi dentre as tribos de Israel, porque Levi, ele estaria responsável pelos utensílios do templo e o templo. E Levi, olha que coisa profética e bacana. Quando Jacó, ele abençoa Efraim e Manassés, ele já tinha ali os seus 12 filhos, mas Jacó abençoou os 2 filhos de José e fala, olha, esses 2 meninos eles vão ser agora meus. Os que nascerem depois deles, tudo bem, aí vai ser considerado como seu filho. Mas esses 2 eu quero como se fossem meus filhos. E a tribo de Levi, ela não teve tribo em Israel. Ela não foi contada entre as tribos de Israel. Porque em todas as tribos de Israel, elas tinham terras. Porque a tribo de Levi é uma herança para Deus. Ela cuidava do templo e ela não foi contada entre as tribos de Israel. Por isso que Efraim e Manassés agora elas são contadas como tribos de Israel, como tribos de Jacó, né? Então, profeticamente, Jacó ele previu que a tribo de Levi não seria contada por Deus entre as tribos de Israel, e José, como ele foi uma espécie de salvador oculto, ele também não teve tribo dentro de Israel. Jacó dividiu as tribos, trouxe Efraim e Manassés como sendo seus filhos em particular, e Deus, quando foi fazer aquela divisão de terras, ele não contou nem José e também não contou Levi. Olha que coisa legal, que coisa bacana, né? Então, nós temos ali as 12 tribos contando Efraim e Manassés. E Efraim agora, aqui, né, nós estamos entrando no caso de Jefté, eles vão lá e tentam agora, Efraim tenta fazer uma guerra contra Jefté. É curioso que a tribo de Efraim vai fazer essa guerra contra Jefté e fala, olha, por que você não chamou a gente? A gente vai matar você, vai queimar toda a tua casa. E Jefté fala, poxa vida, eu chamei vocês tantas vezes e vocês não me ajudaram. Mas eles continuam com o pensamento firme de querer destruir Jefté. No capítulo 8 de Juízes, Gideão, ele trava a sua guerra contra os midianitas. E novamente não, né?
Primeiramente, né, anteriormente, Efraim fala que vai fazer uma guerra contra Gideão. E Gideão fala, cara, calma, vocês são muito mais importantes do que eu, do que o meu povo. Aí o pessoal de Efraim fica tranquilo, né? Por quê? Ele nos reconheceu como pessoas importantes, então deixa, tá tudo tranquilo. Quando a gente vai lá para a história de Jefté, acontece o contrário. Jefté fala, eu chamei vocês e vocês não me deram atenção. Porque os amonitas também fizeram muitas ameaças contra Efraim. Mas eles não fizeram nada. E aí quando Jefté aposta sua vida na vitória e vai lá, eles tentam fazer guerra contra Jefté. Então assim, Jefté não consegue entender como que aquilo está acontecendo. Então Jefté fala, olha, tá bom. Jefté foi lá e reuniu todo o seu exército, aquele exército que batalhou contra os filhos de Amon com ele, e eles começam agora a caçar todos os efraimitas. E Jefté fala assim, olha, façam o seguinte, mas como é que a gente vai saber quem é efraimita, quem não é efraimita? Como que a gente vai saber? E Jefté fala assim, faz o seguinte, pergunta para eles assim, pronunciem a palavra Shibolet. Shibolet. Se eles falarem Sibolet, eles são efraimitas. Porque havia aquela questão de sotaque que eles não saberiam pronunciar a palavra Shin em hebraico, né, que é a penúltima palavra, a penúltima letra do alfabeto hebraico. Shin, depois vem a letra Tav, que é a última. Eles tinham dificuldade em pronunciar essa letra. E então, eles diziam Sibolé. E quando eles diziam Sibolé, os soldados que estavam com Jefté matavam aquele homem porque ele não conseguia dizer Shibolet. Shibolet. E galera, uma coisa que nós aprendemos com a aplicação dessa palavra Shibolet é uma coisa incrível, impressionante, porque a palavra Shibolet, sabe o que significa? Significa um ramo ou um raminho de trigo, uma espiguinha de trigo. E olha que palavra que o Jefté escolheu para que aquela tribo falasse. Fala Shibolet, ou seja, confesse que você é um raminho dentro de uma árvore. Nós temos ali, suponhamos, um pé de trigo ou uma planta de trigo, nós temos ali um pé de milho, uma planta de milho, e existem várias espigas, mas todas elas descendem da árvore principal. Então, quando Jefté pergunta, fala para eles assim, fala Shibolet, e eles não conseguem falar Shibolet, isso para mim fica claro, galera, fica muito claro. Isso é complexo de inferioridade. E o que a tribo de Efraim faz? Tenta um embate, porque a tribo de Efraim, ela tenta combater Gideão e tenta combater Jefté. Por quê? Porque ela quer ser reconhecida como tribo principal. Mas eles já haviam sido considerados como tribo principal lá em Gênesis 48, quando nosso pai Jacó, ele disse, esses dois meninos, eles serão grandes nações, eles serão contados entre as tribos de Israel. Porque você, José, não vai ser considerado tribo, tá? Levi também não vai ser considerado tribo, mas Efraim e Manassés vão suprir essa necessidade, essa lacuna de 12 tribos de Israel. Só que Efraim e Manassés, como eles não participaram ali ativamente da vida
dos 12 filhos de Jacó, Jacó teve 12 filhos, aqueles filhos cresceram, tiveram toda a sua vida ao redor do pai, Jacó, e venderam José. José foi para o Egito, passou por muitas coisas ruins para poder formar um caráter de salvador, e José consegue passar por todas as dificuldades com a ajuda de Deus, e José ele torna-se o Salvador que era oculto, mas que se revelou no tempo oportuno como o Salvador do Egito, do mundo e especialmente de sua família. Então, como Efraim e Manassés não participaram de toda essa construção, não viveram com o seu avô Jacó, eles tinham um certo complexo de inferioridade. E eles queriam mostrar que eles eram importantes. Olha, conta comigo quando você precisar. Mas Jefté fala, eu chamei vocês e vocês não me ajudaram. Então eu coloquei a minha vida nisso. E eu fui lá. E Deus me deu a vitória. Então, agora, o seu complexo de inferioridade é que está sobressaindo quem você verdadeiramente é. Olha que lição de vida, galera. Olha que lição de vida preciosíssima que Jefté está nos mostrando. Independente de quem eu ou você que está me assistindo não importa. Todos nós temos o mesmo valor para Deus. Todos nós somos muito importantes para Deus. E quando nós não conhecemos que todos nós fazemos parte dessa grande família de Deus, nós estamos fadados a passar por algum tipo de conflito interno, tá? E quando nós queremos mostrar a nossa importância de forma errada, equivocada, as coisas não vão dar certo. Não vão dar certo. Nós temos que entender que por menores que sejamos, nós temos um grande valor para Deus. Todos nós somos filhos desse grande Deus, desse Deus todo-poderoso, e temos o nosso valor especial. Todos nós somos a família desse Deus todo-poderoso. Então, complexo de inferioridade não cola com Deus, não cola no reino de Deus. Nós somos Shiboleto. Nós somos Shiboleto. Por quê? Nós somos uma espiga. Nós somos um galinho pequenininho dentro dessa árvore, né? Unidos a essa árvore gigante que compõe a família de Deus. Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Um abraço!